O Auditório Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, recebeu durante toda esta segunda-feira o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O evento pretende dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região do Médio Tejo e acolhe técnicos dos municípios afetos à área dos museus e profissionais de educação, organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar. Esta primeira edição do encontro é mais dirigida aos profissionais de museus e da educação, ficando outras linhas temáticas de reflexão para as próximas edições, tais como o turismo, a conservação, a comunicação e, nesta sequência, abrangendo assim a comunidade em geral, destacando-se os operadores turísticos, os empresários de hotelaria e restauração, agentes culturais e artísticos, assim como educadores. No decorrer da sessão de abertura, realizada na manhã desta segunda-feira, registro para as palavras de Cristina Pacheco, da Direção-Geral do Património Cultural, que destacava, na altura, a importância das redes de museus. A Direção-Geral do Património Cultural e, muito especialmente, o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, ao qual estão atribuídas competências nesta área da Rede Portuguesa de Museus, acompanha com muito interesse e atenção o desenvolvimento e a atividade das redes de museus existentes em Portugal, sejam estas de natureza mais formal, como é o caso da Rede de Museus do Médio Tejo, ou ainda de caráter informal. Em primeiro lugar, porque estas redes são reflexo do dinamismo do tecido museológico português. Se podemos dizer que até ao final da primeira década do século XXI o panorama das redes de museus em Portugal era restrito, talvez a menos de meia do contava-se pelos dedos de uma mão, as estruturas existentes, o panorama atualmente, como sabemos, é bastante diferente. Com efeito, multiplicaram-se as estruturas em rede, diríamos que em torno de três grandes tendências congregadoras. As redes temáticas, por exemplo, que é exemplo a Rede de Museus do Douro ou mesmo a Rede de Museus Militares e Coleções Visitáveis do Exército, as redes de caráter municipal, bastante numerosas, de norte a sul do país, e as redes de caráter supramunicipal e regional, algumas fruto de novas realidades institucionais, como as entidades intermunicipais, de que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é exemplo, e no contexto do qual se assinala precisamente a criação da Rede de Museus do Médio Tejo. Felicitamos todos quantos estiveram e estão envolvidos neste projeto, que certamente contribuirá para o crescente posicionamento dos museus como agente de desenvolvimento e também como referentes culturais, sociais e económicos em torno de temas agregadores e reconhecidos pela comunidade. É, pois, para a Direção-Geral de Património Cultural e para o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação uma excelente oportunidade para conhecer o resultado do trabalho em rede de uma destas novas estruturas, mas também, concretamente, da ação individual dos museus que a integram. Destacamos aqui de forma muito positiva o facto do programa deste encontro ter sido organizado em três áreas estruturantes para os museus: a inventariação, documentação, a conservação e a educação, sinal da importância que a qualificação do exercício das funções museológicas assume no planeamento estratégico da Rede de Museus do Médio Tejo para o cumprimento dos seus objetivos. Evocando a experiência da própria Rede Portuguesa de Museus e do seu sistema de credenciação, refira-se que a qualidade é um conceito-chave que é, a um tempo, parece-nos, unificador e motivador. Museus qualificados são sinónimo de património conservado, documentado e estudado, mas também de prestação de melhores serviços às suas comunidades, aos seus públicos, aos seus visitantes. É também para nós, como já tive a oportunidade aqui de referir informalmente no início da sessão, uma oportunidade para tomar contacto direto e para a Direção-Geral do Património Cultural se posicionar face a realidades que materializam um dos objetivos desde sempre subjacentes à Rede Portuguesa de Museus, que é o da cooperação e da articulação entre os museus. Esperamos também assim que o trabalho da Rede de Museus do Médio Tejo venha a contribuir para a evolução da dimensão colaborativa da própria Rede Portuguesa de Museus e que se possa desenvolver, por exemplo, no sentido de aproveitar em futuras edições que esperamos que surjam, os recursos do Programa Pro Museus, Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, que foi reativado em 2019 e que teve uma das suas áreas preferenciais de apoio, precisamente a área das parcerias, com o objetivo de fomentar a produção de projetos comuns e partilhados por diferentes museus, explorando sinergias e rentabilizando recursos. Terminaria dizendo algo que é do conhecimento de todos: o trabalho em rede, mais do que desejável, é hoje incontornável e inevitável, mas é também pautado por inúmeros desafios, exigindo persistência e compromisso e implicando, entre outras vertentes, um conhecimento aprofundado de cada um dos elementos que compõem a rede e a existência de finalidades comuns às entidades envolvidas.
objetivos para os quais, no que diz respeito à rede de museus do Médio Tejo, certamente contribuirá o encontro de hoje. A presidir a abertura deste primeiro encontro dos museus do Médio Tejo esteve também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu o papel dos museus na estratégia de fixação de turistas na região. O nosso projeto e a criação desta rede de museus, chamemos, que tem museus, tem núcleos museológicos, tem se calhar coleções visitáveis, já permitiu podermos aferir quais os recursos que temos no território. E isto é um projeto que abarca os 13 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. E porquê é que ele é importante? E também já aqui foi falado, en passant, que a cultura e os museus se podem assumir como um fator de desenvolvimento económico para os territórios. Se nós pretendemos, a par com outros programas que a própria Comunidade Intermunicipal tem, se nós pretendemos aumentar a permanência dos nossos turistas no nosso território, os museus assumem-se aqui como um fator de captação e de retenção dos turistas durante mais tempo. E, portanto, aqui uma vertente importante dos museus. Outra vertente importante, e que certamente o projeto também vai explorar, não adianta nós estarmos a projetar só para quem nos visita se quem vive no território não conhece. Há pessoas, por mais incrível que pareça, e isto agora não vou falar de um museu, mas há tomarenses, por exemplo, que nunca foram ao Convento de Cristo. Como é que eu posso vender? Como é que eu posso entender o território onde estou se não conheço os recursos, se não conheço os museus, se não conheço a minha identidade? E, portanto, este programa tem também aqui esta vertente de dar a conhecer e de estabelecer aquilo que é a identidade de um território, neste caso um território mais alargado, que abrange, como eu dizia, os 13 municípios da Comunidade Intermunicipal e, portanto, aqui junto das escolas, porque é aí que se começa, se calhar em vez das crianças irem visitar aqui Desânia, começarem também, e isso já existe em alguns programas que nós temos, nomeadamente nos lugares Património da Humanidade, começarem a visitar aquilo que nós temos no nosso território. Mas, por outro lado, também estão perante um desafio, que é, se queremos efetivamente captar mais pessoas, se queremos, por outro lado, também dar a conhecer e que as pessoas que estão no nosso território se apropiem daquilo que são os seus recursos, também temos que ter aqui uma outra estratégia, uma outra abordagem, nomeadamente para a chamada geração Z. Nós comunicamos hoje de determinada forma aquilo que são os nossos museus, as nossas coleções visitáveis, os nossos núcleos museológicos, mas será que esta forma de comunicação chega àquilo que nós temos que projetar para o futuro e que temos que comunicar para a geração Z, que é uma geração que todos nós sabemos que tem, por exemplo, as questões das alterações climáticas muito presentes naquilo que são a sua vivência e o seu modo de estar na vida. Por outro lado, a forma de comunicar, seja dentro do território, seja para fora do território, também tem que ser equacionada. Porque hoje em dia, e quem esteve comigo na sexta-feira já me ouviu dizer isto, peço desculpa, mas não tenho a culpa de vocês passarem a vida comigo. Hoje em dia, a visitação começa em casa e termina em casa. E quando eu estou a comunicar determinado equipamento, o que público é que eu quero captar? E conforme aquilo que eu quero captar, eu tenho que mudar aquela que é a minha forma de comunicação. E, portanto, este é também um desafio que é necessário equacionar, porque quando se programa, quando se planeia, planeia-se não a 1 ano, não a 2, mas a 5 e a 10 anos, e, portanto, quando estamos a planear hoje, temos que terem atenção que estamos a planear para uma geração que já não é a nossa, que vamos a outros canais de comunicação. Estamos em Tomar, e peço desculpa, apesar de estar aqui como Presidente da Comunidade Intermunicipal, estamos em Tomar, em primeiro lugar, agradecer a um parceiro importante nesta rede, que é o Instituto Politécnico de Tomar, que se associou desde o primeiro momento
a este projeto, e só faz sentido se as autarquias, seja sobre a forma organizada, comunidades intermunicipais, seja sobre a forma individual, trabalharem com as instituições de ensino que estão no seu território e, obviamente, também um parceiro muito importante nesta caminhada que vamos fazer juntos, que é a Direção-Geral de Património Cultural, porque, efetivamente, sem a Direção-Geral de Património Cultural não é possível criar as sinergias que pretendemos, nem alcançar os objetivos que são ambiciosos, mas que pretendemos alcançar.